Olá pessoal, eu vou dar uma aula aqui sobre lesões de nervos. Eu dei essa aula em dois hospitais em Belo Horizonte essa semana, então vou aproveitar que ela está mais fresquinha assim, vou gravar este vídeo. É lógico que a aula foi dada para residentes, num nível de complexidade um pouco maior, então para este contexto eu vou trazer mais simplificado alguns conceitos deste tema que eu gosto muito, que é a lesão de nervos. Eu vou começar com um caso clínico real que eu atendi ano passado. Uma paciente com as iniciais de JSD, de 35 anos, brigou com o namorado e deu um soco no vidro. Ela teve um corte na região anterior do punho, foi feita a sutura na urgência, retornou com uma semana com queixa de dormência nos dedos polegar e indicador sem alterações de movimento. Como que a gente vai abordar esse caso? Como que vai ser feito o exame físico? Vou discutir questões de anatomia relevante, quais exames complementares vamos solicitar, qual a classificação a gente vai utilizar para definir o melhor tratamento, né, a conduta, e como que é o pós-operatório e quais são as possíveis complicações dessa lesão. Então vamos lá. Primeiro eu vou falar das lesões de nervo de uma forma geral e depois eu vou entrar em alguns detalhes da lesão do nervo ulnar, depois do nervo radial e por último do nervo mediano, que são os três principais nervos do membro superior, da mão especificamente. Então, na anatomia do nervo, a gente tem que entender que o nervo é uma fiação, é um conjunto de cabos, né, no quais é transmitido o impulso elétrico. E ele é transmitido tanto do cérebro para a extremidade, quanto da extremidade para o cérebro, né? Então, tanto motor quanto sensitivo. A gente tem três tipos de nervo: o nervo puramente motor, o nervo puramente sensitivo e o nervo misto. Quanto mais alto no braço, mais misto tende a ser o nervo. A partir do momento que ele já está ramificando, já está mais próximo do órgão efetor, ele tende a ser ou só sensitivo ou só motor. Então, vamos pegar como exemplo o nervo mediano no antebraço perto do cotovelo. Tem a parte motora e a parte sensitiva, estão todos no mesmo grupo que é chamado em conjunto de nervo mediano e subdivisões dele. E a unidade motora, a unidade funcional é o axônio, né, que é o neurônio propriamente dito, a parte que vai levar este impulso elétrico. Existem várias formas de se machucar o nervo, desde com traumas cortantes, como foi o caso que eu mostrei, até lesões de esmagamento, estiramento, falta de circulações nas síndromes compressivas, até radiação. Radioterapia pode levar também a neurites. O mais importante nesse ponto é a gente entender que o nervo ele é uma estrutura viva e a partir do momento que ele sofre a lesão, a parte distal à lesão vai sofrer um processo de degeneração valeriana que serve para preparar todo o coto distal da lesão para ser reinervado. Isso é um processo que a gente vai entender melhor o porquê disso lá na frente, na semiologia, como os testes de Tinel, por exemplo. E a regeneração vai ocorrendo através de um processo que a gente chama de neurotropismo, no qual o organismo se comunica, a parte rompida de um lado com a de outro, existe um neurotropismo que vai se comunicar e vai buscar este coto rompido. Uma classificação que a gente utiliza que ilustra isso é a classificação de Seddon, que ela vai basicamente graduar de lesões mais simples, no qual há apenas um estiramento, não há rupturas evidentes, rupturas parciais dos axônios e o último grau a neurotimese, ruptura total. Essas rupturas parciais variam muito em graus, então existem outras classificações que vão subdividir isso em outros tipos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, vou deixar esta aula também no link para o site na descrição, quem quiser ter acesso. Então aqui a gente tem um exemplo embaixo aqui, ó, de um neuroma em continuidade. O que é isso?
Houve ruptura parcial, formou todo aquele processo da regeneração e o nervo fica mais grossinho nesse ponto, no qual o coto proximal está tentando buscar o coto distal. Quando a gente tem lesão de nervo, a gente vai ter um quadro clínico, sintomas que são característicos, né? Alteração de força, fraqueza, alteração de sensibilidade, parestesias, que são alterações que a pessoa relata como formigamento, queimação, e o sinal de Tinel, que eu vou falar mais à frente. Como exames, então basicamente o diagnóstico é clínico, a gente vai examinar o paciente, vai fazer os testes dos músculos, da sensibilidade envolvida e na imensa maioria das vezes isso já é suficiente para um diagnóstico. Quase sempre a gente consegue ter certeza do ponto da lesão com esse exame físico, exame clínico. E o exame a seguir que a gente vai utilizar é ou uma ressonância ou a eletroneuromiografia, ou ambas. A eletroneuromiografia vai testar a condutibilidade do nervo, através de estímulo elétrico, vai ver se há algum ponto em que não está havendo essa transmissão como deveria ocorrer, e a ressonância vai investigar, por exemplo, se há alguma tumoração, se há uma lesão completa, se é possível visibilizar alguma solução de continuidade no nervo. Isso vai nos auxiliar para a elaboração do tratamento, que pode ser cirúrgico em grande parte das vezes. Nas lesões completas, por exemplo, a gente vai fazer as neurorafias, que é a sutura para aproximar estes cotos rompidos, aqui totalmente separado, aqui já finalizando a sutura. Existem vários tipos de sutura e uma coisa que é interessante, quanto mais precoce, melhor o resultado no longo prazo. Aqui uma lesão parcial que foi abordada e foi suturada, isso melhora o prognóstico do paciente. Alguns pacientes que não conseguem uma cirurgia em tempo hábil vão precisar de enxerto. Existem várias formas de fazer esse enxerto, e aqui é um enxerto interfascicular, no qual a gente utiliza vários cabos para conectar as duas extremidades. Aqui um exemplo, eu já gravei um vídeo específico sobre os neuromas, para tratamento de neuroma. Então, finalizando o tratamento, a gente vai ver que os resultados vão depender do grau de lesão, se foi possível uma boa sutura, o tempo que demorou e a idade. A gente vê isso na prática. Pessoas mais jovens tendem a recuperar melhor do que os idosos. É importante a imobilização no pós-operatório para proteger a sutura que foi feita no nervo e já a partir da segunda semana iniciar uma reabilitação para reeducação desses neurônios, tanto a parte sensitiva quanto a parte motora, restabelecer coordenação e, no fim do tratamento, já recuperar a força. Observando sempre nos retornos, a gente vai acompanhando a progressão da reinervação através do sinal de Tinel. Como complicações, a gente tem as fibroses e as aderências e a formação de neuroma, além das outras complicações que são comuns a todas as cirurgias. Infecção, pode ter ruptura. Agora, eu vou falar um pouquinho de cada um dos nervos. Vou falar um pouquinho do nervo ulnar. Vamos começar por ele. A gente tem que ele é principalmente formado no plexo braquial, através das raízes cervicais de C8 e T1. Ele é essa correspondência em amarelo em relação à sensibilidade na mão. E da parte motora, ele inerva os músculos flexores do quarto e quinto dedo e muitos músculos intrínsecos da mão, como a gente vê aí nessas imagens. A gente tem, é muito comum no corpo humano, as variações anatômicas, que são variações interindividuais. Então, uma pessoa tem um padrão, a outra tem outra. Então, é comum ocorrer conexões entre os nervos mediano e ulnar, por exemplo, e não são raras, são bastante frequentes, como essa Rishkanier na mão, Marinati, Berrettini. Isso é importante a gente lembrar disso sempre que a gente vai examinar um paciente e o quadro de exame dele não está 100% compatível com a anatomia clássica
que a gente conhece. Isso às vezes pode levar a alguns erros diagnósticos se não for atentado a este detalhe. Como causa de nervo ulnar, a gente tem sempre que lembrar da hanseníase, né? No Brasil é uma doença endêmica de notificação compulsória. Temos as síndromes compressivas, neurite cubital e o Guion, e muito comum também os traumas, né? Com facas e vidros e etc. O quadro clínico desses pacientes com lesão ulnar é alteração da sensibilidade, como mostrado naquela figura da parte em amarelo, e uma fraqueza global da mão, uma perda de destreza. Pode vir a formar essa deformidade em garra. E temos todos esses outros comemorativos no exame, que é a fraqueza da pinça do polegar, a mão parece que está mais emagrecida, né, na região do dorso, a gente consegue ver essa atrofia da musculatura intrínseca. Uma dificuldade de fazer a adução do polegar, que é manter ele firme junto à mão. E vai variar também de acordo com a altura que o nervo foi machucado. Então, quando ele é machucado mais no punho, existe um quadro característico. Quanto mais alto, maior o número de estruturas acometidas. E mais grave a lesão e maior o tempo para ocorrer essa reinervação. Então, aqui são vários testes descritos para a gente avaliar o nervo ulnar. E o diagnóstico, como para todos os nervos, né? Exame clínico. E se ficar alguma dúvida, é a eletroneuromiografia. Agora o nervo radial. O nervo radial ele é basicamente responsável pela extensão de punho e de dedos. Aqui a formação dele no plexo braquial. Ele tem uma anatomia que passa muito rente ao húmero, então é comum em lesões de fraturas de húmero ocorrer essa compressão, essa lesão parcial ou até completa do nervo radial. Ele inerva todos estes músculos e aqui é a região de sensibilidade do radial, que é no dorso da mão. E é interessante que não é uma região muito nobre, então quando a gente precisa de um enxerto, muitas vezes a gente sacrifica essa parte do sensitivo radial para salvar uma outra que é mais nobre, como o mediano e o ulnar, que são áreas que a gente precisa mais para o dia a dia. Quando a gente tem lesão do nervo radial associada à fratura, isso é uma questão que tem que ser discutido caso a caso e sempre surge a dúvida. Vale a pena a cirurgia para explorar? A gente espera a fratura consolidar? Não há uma resposta simples, é uma resposta muito complicada e tem que ser individualizada caso a caso. É chamado nesse caso de Halston-Lewis, fratura do húmero associada a uma lesão do nervo radial. Este autor do Rockwood ele fala que a exploração precoce é desnecessária, mas como eu disse, isto é controverso. Aí os motivos, né, e as condições para exploração. E no nervo radial a gente tem uma característica muito interessante que os resultados de transferência de tendão são bons de uma forma geral e são previsíveis. Ao contrário dos outros, a gente consegue refazer os movimentos de extensão do punho e dos dedos utilizando outros tendões de uma forma satisfatória. E a gente vai ter como objetivo isso que eu comentei, estender o punho e estender os dedos. O que a gente utiliza como os doadores? Os músculos que estão preservados, no caso, os que estão preservados, que são inervados pelo nervo mediano e ulnar. Importante ressaltar que é fundamental manter a amplitude de movimento passivo, então a fisioterapia desde o início vai ajudar a não acontecer maiores complicações com esses pacientes de lesão grave de nervo. Então, é um exemplo de um splint. Então, em resumo, toda lesão de nervo é potencialmente muito grave. A gente tem que pensar que vai ocorrer essa degeneração valeriana para entender o tempo de recuperação. O teste de Tinel eu vou deixar um vídeo aqui na descrição. Vocês podem ver o link. Nós vamos nos basear nessas classificações para entender esse processo e todo o tratamento vai ser de acordo com a anatomia, respondendo as seguintes perguntas: qual a altura da lesão, quanto tempo tem a lesão e quais os músculos e a parte sensitiva que está acometida.
É isto, muito obrigado.